Você já pensou como pessoas diferentes seguem sua rotina e de repente no final do dia essas pessoas se conectam? Talvez você nunca fosse conhecer uma pessoa ou se deparar com ela. O ato de alguém fazer uma escolha pode mudar toda uma família, ou nesse caso, 4 famílias, apesar de uma delas ser mais comentada. Vem para a história de hoje que aconteceu na Austrália. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Caso de hoje, minha gente, eu tô querendo trazer ele desde outubro. Só escutei por cima aí do que se tratava, não deu para trazer. Tinha alguns documentários que eu não consegui assistir. Aí essa semana eu peguei para falar, não, agora eu vou trazer essa história e, meu Deus do céu, assim, me surpreendi totalmente com ela. Eu espero conseguir trazer a história aqui direta para vocês. Fiz várias pausas enquanto assistia os documentários, enquanto fazia o roteiro, enquanto refazia o roteiro, porque é uma história bem emocionante. Vou te convidar para assistir essa história comigo. Como eu já comentei, apesar de se tratar de várias famílias, vamos intitular essa história como a história da família Abdallah. Vamos começar essa história falando de Samuel Davidson, que em fevereiro de 2020 tinha 29 anos de idade. Sam era um cara legal. Era isso que todo mundo falava dele. Na escola ele se destacava também. Tem várias cartas, relatórios escritos pelos professores dele. Um professor de inglês falando o quanto que ele era um bom aluno, gentil, participativo, simpático, bom ouvinte, honesto e um amigo leal. Ele também era bem visto pelos colegas e era respeitoso e cooperativo com as autoridades. Não foi fácil para Samuel a vida na escola. Afinal, ele era uma criança hiperativa com TDAH. Então, imagina o quanto que era confuso para ele, o quanto era difícil para ele se concentrar em uma aula. Aí ele disse que demorou anos para se adaptar. Quando estava mais lá no ensino médio, na adolescência, vamos dizer assim, ele começou a levar a sério, né? Ele conseguiu entender como que funcionava a escola. Foi quando o próprio Samuel disse que começou a se comportar melhor. E aí, o grande sonho da vida dele era ser do exército, fazer parte do exército. Não deu certo, tá? Ele teve um trauma muito forte na vida dele. Quando ele tinha 19 anos de idade, a irmã mais velha dele tinha 30. Não foi relatado qual o problema, mas a irmã precisava de um transplante de pulmão e ela conseguiu esse transplante de pulmão aos 30 anos. Ele foi visitá-la um dia antes do que realmente aconteceu aí, que eu já vou contar para vocês. Ele estava com ela no hospital, andou com ela de cadeira de roda, quer dizer, ele empurrou, né, a cadeira dela, e ele lembra muito bem daquela irmã, uma irmã assim muito boa, maravilhosa. Ela nem tinha dinheiro, mas ela dava um jeito de comprar as coisas que ele gostava, sabe? Ele sentia o amor que vinha da irmã. Infelizmente, com o transplante, ela adquiriu uma infecção e aí ela acabou falecendo por causa dessa infecção. Então, perder a irmã aos 19 anos mudou totalmente a vida dele. Parecia que ele queria mais aproveitar a vida. Não aproveitar, né, gente? Porque o que ele fez então, depois disso, não era aproveitar. Ele passou a trabalhar como motorista de caminhão, fazendo entregas e tal. E, na verdade, assim, se a gente for pensar fora isso, o que ele fez foi só sair para beber e usar drogas com os amigos. Drogas ilícitas ele disse que usou na vida dele inteira, sei lá, no máximo de 20 a 30 vezes. Mas ele bebia frequentemente, pelo menos todo fim de semana. Ele disse que a vida dele era esperar o fim de semana chegar para poder beber com os amigos. E aí ele ia para rave, que era aquele tipo de festas que tinham, né, nos anos 2000, bastante famosas e tal. Gente, era a vida dele. Então, 19 anos até 29 anos era uma década assim, uma década decadente. Claro que se você fosse perguntar para os amigos, ele era um cara legal, amigo de todo mundo, nananana. Por quê? Porque tava na balada bebendo e ninguém sabia realmente quem ele era, nem ele sabia quem ele era, né? O que ele disse é que ele tinha uma depressão que nunca foi tratada, que foi escondida através dessas atitudes dele
dele e que realmente foi tudo desencadeado pela perda da irmã, porque que baque que ele levou, né? Ele já não estava bem, perdeu a irmã e aí foi só ladeira abaixo. Então guarda aí a história desse rapaz, de Samuel, que nós vamos falar mais dele daqui a pouco. Agora eu vou apresentar para vocês uma família. Na verdade, vamos falar de um homem chamado Daniel Abdallah. Deni Abdallah. Ele veio do subúrbio lá da Austrália, tinha que sobreviver desde cedo, a vida era difícil, não tinha uma casa com uma boa condição financeira, então ele tinha que se virar desde cedo. Ele se aventurou na vida do boxe, então ele foi lutar mesmo e também trabalhava na construção civil. Ele até que teve uma carreira reconhecida lá no boxe, mas enfim, chega uma hora que acaba, né? Principalmente com a juventude. Bom, foi quando ele resolveu se aposentar, mas mesmo assim ele era jovenzinho, tá? Acho que ele tinha uns 23 anos de idade, alguma coisa assim. Bom, ele foi pro Líbano, foi visitar parentes e lá em uma festa ele conheceu uma moça chamada Leila, que tinha 19 anos de idade e nunca tinha sido beijada, afinal as tradições são outras, né? Ele simplesmente se apaixonou por ela, ela o enxergou na festa também, assim, se interessou por ele, mas sei lá, nem tanto. E foi o momento então que no dia seguinte, né, tinha que seguir as regras corretamente. Ele foi até a casa da família da moça, se apresentar para o pai dela e pedir permissão para conhecer a moça. Aí, minha gente, é o seguinte, ela falava pouco inglês, ele falava pouco árabe. Mesmo assim, eles tentaram se comunicar, né? E Leila diz que a primeira coisa que ele perguntou para ela foi se ela rezava bastante, porque eles vinham de famílias bem católicas, né? Uma família católica, eles são os católicos maronitas. São católicos que têm as próprias particularidades, porém eles também seguem o Papa, seguem Roma. E quando ele fez essa pergunta para ela, foi aí que ela se apaixonou por ele. E claro, né, ela jovenzinha, ele também, ele tinha a vida dele na Austrália, o trabalho dele, né, na construção civil, e aí o namoro foi bem rápido, chegou o casamento, eles se casaram e foram para a Austrália, onde começaram a construir a família deles. Ele sabia que queria uma família grandiosa, assim como Leila, tá? Leila, na verdade, ela disse que ela era tão assídua assim na igreja, ela era tão frequentadora, tão devota, que ela tinha dois grandes sonhos. O sonho principal dela era se tornar uma freira. Ela queria ser uma noiva de Deus, mas ela também cogitava a opção de se casar com um católico e honrar a Deus tendo filhos e uma linda família. E foi essa segunda opção aí que aconteceu com eles. Deni, como queria ter uma família grandiosa, ele queria dar uma boa condição de vida para todo mundo também. Ele não queria crescer no sufoco, né? Apesar de ter muito amor dentro da casa dele, ele cresceu no sufoco financeiro. Então ele resolveu, já que ele era da área da construção civil, ele resolveu se arriscar e abrir uma empresa, uma própria empresa de construção. E, gente, essa empresa hoje, ela equivale a milhões e milhões, sabe? O cara deu super certo. Ele é um empresário de sucesso. E tudo isso veio junto com a construção da família, né? O que torna essa história ainda mais bonita. Então, depois que eles se casaram, vieram os filhos. Anthony nasceu no dia 26 de junho de 2006. Ele era um rapaz amoroso, carinhoso, adorava beijar. A mãe dizia que ele era um ótimo beijoqueiro. Ele era muito educado, muito participativo na escola. No momento da nossa história aí, em 2020, ele estava com 13 anos de idade e o que Deni diz dele é que ele era meu melhor amigo. Ele ia comigo para todos os lugares e ele estava se tornando um ótimo adolescente. Eu estava curtindo muito esse momento de adolescente dele, vendo Anthony crescer. Anthony é um rapaz que gosta muito de basquete. Ele era o filho mais velho e ele amava todos os irmãos que vieram depois. No total, tá, gente? Eles tiveram 6 filhos, então imaginem uma casa grande, barulhenta, com movimentação o dia inteiro. Leila dizia que amava ser mãe, amava crianças, então quanto mais Deus quisesse dar para ela, melhor. Aí nós temos Angelina. O nome completo de Anthony, tá? É Anthony Daniel Abdallah.
Depois veio Angelina, Dani, Abdala. Daniel, né, o pai, colocou o nome dele no filho mais velho e na filha mais velha, né? Daniel, Dani, é isso aí, tipo, para mostrar que ele é pai mesmo. Angelina nasceu no dia 24 de dezembro de 2007. Que dia lindo para nascer, né? Principalmente para um cristão, dia 24 de dezembro. Segundo Dani, Angelina era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Era perfeita. Ele costumava chamá-la de minha pequena ajudante e Leila costumava chamá-la de minha pequena mãe, principalmente por causa da bondade dela. Ela era altruísta, queria ajudar todo mundo e pensava em todo mundo. Ela era corajosa e era uma ótima oradora, tá? Então, falava super bem, se expressava super bem, ia ser alguém com um futuro grandioso. Depois nós temos Liana, que no momento da nossa história tinha 10 anos de idade. Siena Leila, assim como a mãe, Siena Leila Abdala, nasceu no dia 9 de agosto de 2011. Bom, Siena, a caçula das meninas, é a diva da família. Ela era pequenininha, miudinha, mas ela se destacava na multidão. Muito carinhosa, muito amorosa, adorava fazer um show, cantar, se divertir. Dani disse que Siena tinha ele assim na palma da mão, sabe? Tipo, ele babava por ela. Qualquer coisa que ela pedisse, ele fazia, porque ele não conseguia dizer não para ela. O quinto filho, Alex, em 2020 tinha 5 anos de idade, e depois veio o Michael, que no momento aí da nossa história, acredito eu que tinha 1 ano de idade. Dani dizia que tudo que ele fazia era pela família, para o bem-estar da família. Tanto que ele construiu uma empresa assim super de sucesso. E ele falava que o hobby preferido dele, o que ele mais gostava de fazer, era estar com os filhos. Então, se ele não estava no trabalho, ele estava com os filhos 100% do restante aí do tempo. Brincando, se divertindo, curtindo, aproveitando cada minuto, indo com eles na escola, nos jogos. Gente, ele era participativo, assim como Leila. E olhando os vídeos de todos os filhos, todos eram felizes. Não tinha um filho que era mais quieto do que outro. Então era um ambiente assim que aparentemente eles conseguiam fazer com que todas as crianças se sentissem especiais, únicas, onde todas podiam de repente falar, se comunicar, que não tinha um filho que era mais visto do que o outro, não. Parecia que eles conseguiam fazer essa liga. E gente, era tão lindo ver, sabe, essa dinâmica, né, através das imagens que eles disponibilizavam, das gravações realmente que eles faziam no dia a dia com os filhos. Era assim tudo muito bonito. Então tá, esse é o primeiro núcleo da família. Dani, Leila eram casados e tinham 6 filhos: Anthony, Angelina, Liana, Siena, Alex e Michael. Aí eu apresentando para vocês outro núcleo de família, nós temos os filhos de Raina. Raina é irmã de Leila, que aparentemente ela também mora na Austrália. Raina tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Então tem o filho mais velho, tem a menina de 12 anos chamada Mabel, um menino de 11 anos chamado Charbel e tem uma menininha que é a caçula. Ou seja, todos esses filhos são primos dos filhos de Leila e de Dani. Imagina quando eles se juntavam, né? Como que era assim maravilhoso. Charbel, de 11 anos, dizia que todos os primos eram melhores amigos dele, mas principalmente Anthony era o melhor amigo. Anthony, né, era 2 anos mais velho do que ele e simplesmente Charbel, assim, admirava muito o primo, sabe? Cara, ele era muito legal, muito paciente, mesmo ele sendo mais jovem, e era o melhor amigo dele. E aí voltamos a Dani. Dani tinha uma prima chamada Bridget. Ela tinha sido casada com um homem chamado Bob e os dois tiveram 2 filhos, Michael e Veronique. Michael tinha 13 anos de idade e Veronique 11. Veronique
amava Angelina. Sério, sim. Era a melhor amiga dela, assim como a melhor amiga de Angelina também era a Veronique. Então elas estavam sempre juntas, brincando, sorrindo, lembrando que uma tinha 12 anos, a outra 11 anos, e elas eram assim mais que primas. Era como se fossem irmãs mesmo, sabe? Era uma liga muito gostosa. Nossa, era assim maravilhoso. Nasceu no dia 16 de dezembro de 2008. Pensa numa menina assim maravilhosa. Falavam que ela era única, né? E o nome dela ser Veronique, que tem único ali, né, na palavra e tal, é realmente o que a descrevia. Ela não se interessava por coisas materiais, então ela não tinha um brinquedo preferido ou uma roupa preferida, nada disso. E ela era o tipo de pessoa que estava sempre rindo, sorrindo, tinha um humor maravilhoso, assim como os pais de Bob também eram bem-humorados, apesar, né, deles não fazerem mais parte dessa vida, já terem falecido. Bob diz que lembra muito a filha e seria muito legal todos eles juntos porque era o mesmo tipo de humor. E ela não sossegava até não ver alguém sorrindo, né? Porque a razão de viver dela era ver as pessoas felizes. Bob e Bridget não eram mais casados, apesar de várias reportagens da época tratarem eles como casados, eles não eram. Bridget tinha um noivo chamado Craig e Bob e a ex-esposa tinham a guarda compartilhada, todo mundo morava perto, sabe, de todo mundo e tal. Então, no dia 1º de fevereiro de 2020, que foi num sábado, Bob lembra de ter deixado os filhos na casa da mãe das crianças e iria ficar aquele fim de semana sem os filhos. Então, gente, vamos pro dia 1º de fevereiro de 2020. Cada pessoa estava tendo uma rotina diferente, tinham objetivos diferentes naquele dia. Anthony, como eu falei para vocês, ele gostava muito de basquete, ele jogava basquete pela escola. Então eles tinham um jogo assim muito importante naquele 1º de fevereiro. Só que para jogar contra outra escola, eles teriam que ir para Sydney. Danny o levou para lá e antes do jogo, eles tiveram tempo de conhecer um pouco a cidade, de fazer um turismo e principalmente de ver as igrejas que são lindas. Bom, eles entraram em uma igreja que era uma igreja dedicada a Santo Antônio de Pádua. E aí Danny virou para o filho e falou: filho, você tem o nome de Anthony por causa do santo dessa igreja, por causa de Santo Antônio de Pádua. E aí Anthony achou tudo aquilo muito bonito. Ele estava um pouco triste porque alguns dias antes, no dia 26 de janeiro, Kobe Bryant tinha falecido, que era um jogador de basquete nos Estados Unidos e era alguém assim que ele tinha como inspiração. Então ele faleceu em um acidente de helicóptero junto com a filha dele. Foi algo assim bem difícil, chocou todo mundo mesmo. Era uma pessoa muito admirada. E o que ele disse para o pai, saindo da igreja, falou: pai, hoje eu vou jogar em homenagem a Kobe. E Danny disse que realmente foi o melhor jogo que o filho fez. Então não falou se ganhou, se perdeu, acho que isso nem tem importância, né? Mas foi o melhor jogo que o filho fez, com certeza. Saindo do jogo, eles iriam para casa porque teria uma festa em casa. Lembra que eu falei para vocês sobre a irmã de Leila, né, Raina? A filha Mabel estava fazendo 13 anos e resolveram fazer a festa de aniversário dela, a comemoração ali na casa de Danny, que provavelmente era a maior casa e já tinha todos os primos ali. Então eles estavam felizes porque os primos iam ficar juntos. E olha só, Veronique, que era, né, também uma prima aí de Danny, também estava super ansiosa para ir para a festa porque ela veria a melhor amiga dela, a Angelina. Então, nossa, ia ser muito, muito, muito legal. Michael, o irmão mais velho de Veronique, de 13 anos de idade, não iria para a festa, ele não queria. No dia seguinte, no domingo de manhã, ele que era apaixonado por futebol, ele teria um jogo muito importante pela escola. Então ele que era responsável, ele chegou em casa cedo, falou que ia dormir cedo, se alimentar bem, porque o jogo do dia seguinte era muito importante. E ele lembra quando Veronique virou para ele e falou: tchau, irmão, eu estou indo. E ele simplesmente falou tchau. Acho que já fica implícito aí talvez o que vai acontecer, né? Gente, na Austrália, em fevereiro, assim como no Brasil, é verão. E a Austrália é um país tropical também, quente pra caramba,
tipo igual aqui mesmo, sabe? Gente como a gente. Era quase 8 horas da noite, mas ainda estava super claro. Anthony virou pro pai e falou: pai, a gente pode ir até a sorveteria? Gente, até a sorveteria era talvez no máximo 10 minutos de caminhada, sabe? Era bem perto da casa deles. E aí Danny olhou e falou: olha, eu tenho aí uma criança de 13 anos, 12, 11, 8 anos, é aqui pertinho, é um bairro tranquilo, só tem moradias, não tem avenida, beleza, eu dou a permissão. Quem são as crianças que foram até a sorveteria? Anthony, de 13 anos, junto com a irmã Angeline, de 12, Liana, de 10 e Siena, de 8. Mabel, que estava comemorando o aniversário, então o sorvete também seria parte da comemoração, que estava com o irmão dela, Charbel, de 11 anos. Aí nós temos 6 crianças, fora eles nós temos Veronique, de 11 anos, que era a melhor amiga de Angelina, também era prima aí de todo mundo, então essa era a galera. 5 meninas, 2 meninos. Os meninos estavam indo na bicicleta de Anthony. Na verdade, assim, um estava na bicicleta, o outro ia a pé do lado e eles ficavam sempre alternando, né? Câmeras de seguranças das ruas, né, dos moradores, registraram as crianças caminhando, indo realmente em direção à sorveteria. Então você imagina, você está no verão, ensolarado, tá chegando a noite, né, 7h30, 7h40, mas ainda está super claro e eles não têm preocupação nenhuma. A preocupação vai ser chegar até a sorveteria e escolher o sabor do sorvete, que imagina a confusão que seria, né? Enquanto isso, eles paravam, conversavam, discutiam alguma coisa, se reuniam em grupos e a gente verifica que os meninos estão atrás conversando os dois, as meninas estão mais à frente conversando as 5. Gente, em algum momento, eu não sei qual foi o celular das meninas, em algum momento uma delas tirou uma selfie, só delas, só das meninas. Essa foi a última foto delas juntas. Isso aconteceu alguns minutos antes do que, enfim, toda a história aí. Essas crianças nunca chegaram à sorveteria. E aí nós chegamos à ligação que Raina, a irmã de Leila, recebe. Então ela está lá na festa, ela recebe uma ligação de um número que ela não conhece, ela atendeu. E nessa ligação é Mabel, a filha dela. Mabel está desesperada falando: mãe, vem pra cá, aconteceu algo, Angelina não está respirando. Mas Raina, com a sabedoria dela, né, ou talvez com a urgência, ela não explicou totalmente o que aconteceu, ela só disse pro Daniel, disse pra Leila, disse pros adultos: precisamos ir, aconteceu algo com as crianças, precisamos ir agora. Então, alguns foram a pé, outros entraram no carro e foram, e o primeiro pensamento de Danny foi: o que aqueles meninos fizeram? Ele pensou, né, olha só, tipo, as meninas, ele acreditou que as meninas estavam indo corretamente, mas ele imaginou que ou Anthony ou Charbel tinham atravessado correndo, sabe, atravessado fora da faixa, alguma coisa assim. Ele imaginou que eles fizeram uma besteira, algum dos meninos, e alguma coisa aconteceu com eles. E aí, gente, ele falou que realmente o dia estava claro. Depois daquele telefonema, perto das 8 horas, aí já escureceu, realmente já virou noite. Ele disse que quando chegou no local, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar, era como se ele estivesse em uma guerra. Ele falou: é uma cena de guerra, é uma cena que eu, da família que veio do Líbano, eu nunca imaginei presenciar uma cena assim na Austrália. Ele disse que as crianças estavam em um estado que não valia a pena ele descrever, que não tinha o porquê ele descrever como elas estavam. Nesse momento que ele chegou, já tinha outras pessoas na rua, porque era um bairro com casas, então moradores ali saíram, foram tentar ajudar, foram ver o que estava acontecendo, já ligaram para ambulância, já ligaram para emergência. E aí, minha gente, quando Danny chegou lá, tentando entender o que estava acontecendo, um homem, também desesperado, olhou para ele e olhou para aquelas crianças e falou: os pais dessas crianças, porque eram 7 crianças, né? Então, ele não imaginou que aquele homem seria pai da metade delas. Ele falou: precisamos encontrar os pais, precisamos encontrar, precisamos falar. E aí ele simplesmente respondeu: eu sou o pai dessas crianças.
crianças. E aí o homem olhou assim para ele sem reação, né? Porque imagina você, pai, vendo aquilo. Então ele não falou mais nada, né? Danny foi até as crianças, tentou fazer alguma coisa. Ele tentou fazer reanimação no Anthony. Alguns ele viu que não tinha mais o que tentar nem fazer nada, né? E aí é onde nós voltamos a Mabel. Mabel, de 12 anos, quer dizer, já tinha 13 anos, ela que telefonou para a mãe e que pediu socorro. Ela pediu socorro de uma pessoa que estava passando na rua, sabe? Porque todos eles foram atingidos, então quem estava com o celular também voou. Então o que Mabel disse é que eles estavam caminhando, faltava pouco para chegar na sorveteria e ela simplesmente sentiu um vento, sabe? Uma rajada de vento assim muito forte. E quando ela viu, ela estava no chão e todos eles estavam no chão. A bicicleta tinha ido para muito longe, duas meninas tinham ido para o outro lado de uma cerca e ela foi, basicamente, ela não foi depois da cerca, né? Mas ela foi em cada um deles e falou: gente, levanta, vamos, levanta, levanta, levanta. Até que ela ligou para a mãe. E agora os adultos estavam chegando e logo a polícia chegou, e quando a polícia chegou, eles fecharam a área com aquela fita, né, de isolamento e não deixou ninguém mais se aproximar. Era o momento que as crianças deveriam ser resgatadas. No entanto, Danny, que olhava agora de longe, ele disse que viu quando os paramédicos colocaram cobertores, cobriram 4 crianças. Eram 7, cobriram 4. Mabel encontrou o irmão dela, Charbel, respirando. E ela ficava com ele: Charbel, aguenta, respira, aguenta, a ajuda está chegando. Apesar dela mesma estar bem machucada também. Mabel, Charbel foram levados para a emergência. Leila chegou até Liana. Ela estava machucada, sangrando. E Liana, minha gente, virou para a mãe e disse: mãe, eu sinto muito. E abraçou a mãe. Ela estava, claro, muito assustada. Danny, vendo toda aquela cena, ele viu que Liana estava entrando na ambulância com a mãe, né, sendo colocada na ambulância, simplesmente virou para Leila e falou: Leila, pensa nela. Agora a gente tem que pensar nela. A saúde é dela. Vamos focar em Liana. Então, vai para o hospital com ela. Eu já estou indo para lá. Nesse meio tempo, as pessoas que causaram isso, ou a pessoa que causou isso, também estava lá, andando entre, né, toda aquela bagunça. Mabel disse que quando tudo aquilo aconteceu e ela foi a única que conseguiu levantar, o passageiro de 24 anos saiu do carro, né? O carro ficou destroçado. Saiu do carro, olhou para ela e falou: me desculpa, me desculpa, me desculpa, desesperado. Lembrem que lá no começo da história eu falei para vocês de um rapaz de 29 anos chamado Samuel. Samuel não vivia, ele sobrevivia. Ele passava de segunda a sexta esperando chegar o fim de semana para ele beber bastante e se divertir. Bom, ele tinha um Mitsubishi, que é um carro estilo SUV, tração nas 4 rodas, um carro super potente. Ele tinha já passado o dia inteiro bebendo, usando drogas ilícitas. Ele tinha um amigo dele de 24 anos de idade que estava com ele no carro, só que ele era o motorista. E ele estava dirigindo igual o doido. Tinha acabado de sair de um posto de gasolina, as pessoas viam um carro de alguém maluco que estava passando por ruas que só poderia andar até 50 km por hora e ele estava indo pelo menos o dobro disso. Ele não respeitava a farol, as curvas, ele fazia curvas assim muito perigosas, sabe? Porque ele não diminuía a velocidade. Foi aí que simplesmente ele não conseguiu se desviar das crianças que estavam na calçada corretamente. Nesse tempo, muitos conhecidos da família já estavam lá. Amigos de Danny já estavam lá e falaram: Danny, tá vendo ali? Aquele cara que fez tudo isso, tá vendo ali? Vamos pegar ele agora. Vamos, vingança. Olha só o que ele fez. Vamos, vingança. E Danny naquela hora disse: não, eu poderia ir atrás dele. Danny é um cara forte ainda, ele, né, entende de boxe, de lutas e tal. Ele falou que não, porque a família dele estava destruída. Ele queria focar no bem-estar da família. Ele não queria ir atrás de vingança. Não, o foco dele foi para outra coisa, para cura daqueles que davam
para serem curados. E quando os amigos, né, insistiam, ele virou para eles: gente, pessoal, a gente ir atrás dele vai trazer meus filhos de volta? Não, não vai trazer. Então vamos focar nisso. Vamos focar em quem ficou. E aí, minha gente, vamos lá. Eram 7 crianças. Todas elas foram atingidas pelo carro que subiu na calçada. Como alguns parentes, né, falaram, alguns pais aí falaram, pelo menos as crianças não viram o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Parece que só a Mabel que lembra, né, porque ela lembra do vento, então ela não foi atingida diretamente, ela foi atingida, entre aspas, de raspão. Bob, o pai de Veronique, soube o que aconteceu e ele chegou, né, essa cena foi gravada, foi assim, bem impactante. Ele chegou desesperado, só que já estava tudo fechado, ninguém mais podia se aproximar, diferente de Danny, que foi uma das primeiras pessoas que chegou, por isso ele pôde chegar tão perto dos filhos. Bob falou: minha filha que tá ali, a minha filha que tá aí, deixa eu ir vê-la e tal, e aí disseram para ele que ele não poderia. Meia hora depois, ele ficou ali meia hora, confirmaram para ele que uma das vítimas tinha sido Veronique. E aí ele disse que viu Michael, o filho, chegando. E Michael saiu do carro também correndo, ele já pegou o filho, já o abraçou e falou: Michael, eu vou te falar uma coisa. Habib, escuta o que eu vou te falar. Veronique foi embora. Ela foi com Deus. E aí Michael ficou desesperado, chorando: não acredito, não. O que eu vou fazer agora? Como eu vou viver sem a minha irmã? E aí foi quando o pai respondeu: filho, eu não sei, eu também vou aprender isso junto e nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos ficar sem Veronique, vamos seguir esse trajeto juntos. Michael lembra, né, que a última vez que viu a irmã foi dando tchau para ela, mas ele nunca imaginou que ela não voltaria para casa. Da mesma forma que Bob, quando deixou a filha de manhã na casa da ex-esposa, nunca imaginou que ela não retornaria. Gente, várias pessoas que estavam na rua naquele momento disse que viram quando o carro estava passando em faróis abertos, fazendo curvas perigosas, em uma rua que era permitido 50 km por hora, ele estava em mais de 100 km por hora. Então, quando ele foi fazer a curva, ele não se desviou das crianças, ao contrário, ele foi para cima delas. Samuel foi levado para o hospital para fazer testes obrigatórios, como urina e sangue, e aí depois ele fez também um teste do bafômetro, e aí o resultado deu 3 vezes mais do que o permitido por lei, tá? Bom, ele estava sem camisa, estava assim, dava para perceber que ele estava alcoolizado, no entanto, com todos esses testes, tiveram certeza. Ele foi imediatamente preso. O passageiro de 24 anos nunca foi preso, nunca foi indiciado, e é um debate também que falam, né, para mudanças de leis, que mesmo que ele não estava no volante, ele poderia ter impedido alguma coisa. Ou o fato dele estar junto com o cara dirigindo desse jeito, ele foi cúmplice também. Mas, segundo as leis da Austrália, não, ele não é cúmplice, então ele não foi nunca indiciado de nada. Então vamos falar então o que aconteceu. Todos os 7 foram machucados. 4 perderam suas vidas ali no local. Anthony, Angelina, Veronique e Sienna. Mabel, Charbel e Liana foram para o hospital. Quando Danny chegou no hospital e ele foi ver a filha, ela estava sem entender o que tinha acontecido, estava assustada e ela perguntou: cadê meus irmãos? E Danny respondeu: tá tudo bem com eles, eles estão aqui na sala ao lado, vai ficar tudo bem com eles. E aí Liana estava sendo levada para uma sala. Foi quando a enfermeira olhou para ele e falou: pai, não faz isso, não minta para sua filha, ela nunca mais vai acreditar em você. E Danny percebeu que naqueles 10 anos de Liana, realmente ele nunca tinha mentido para ela, por mais difícil que fosse alguma coisa que ele precisasse falar. Então, nesse momento, imediatamente ele foi atrás de Liana e falou o que tinha acontecido. Falou: Anthony, Angelina, Sienna precisaram ir com Deus. Eles foram com Deus. E aí ela falou: Anthony, ele sim. Angelina, ele sim. E aí simplesmente ela caiu em choro e ela falou: pai, não, eu não quero ser a irmã mais velha. Então assim, ela era só uma menininha de 10 anos, só que ela admirava tanto os irmãos que ela pensou que não,
Ela não era essa pessoa que merecia ser admirada. E vocês entendem assim, o tanto que tem nessa resposta dela? E o fato dela ser a irmã mais velha significa que Anthony e Angelina não existem e ela não quer viver nesse mundo sem os irmãos. Enfim, vamos respirar. Eu vou levantar um pouco, beber água e eu já volto, tá? Gente, claro que uma notícia dessa foi para a imprensa e só se falava isso, né? Porque foi uma comoção, o país inteiro estava sofrendo. Imagina, um pai perder 3 filhos, ele tinha 6, ele perdeu metade e também perdeu a priminha. Era alguém que estava ali no dia a dia dele, ele também tinha aquela prima como se fosse filha dele, né? Então foi tudo muito difícil, comovente, com essas histórias assim, a gente sabe como são, né? No dia seguinte a tudo isso, Danny, ele foi para a imprensa e ele disse algumas palavras, né? Claro que respeitaram super bem, não quiseram fazer perguntas para ele, mas ele deu o seguinte comunicado: meu nome é Daniel Abdallah, tenho uma esposa Leila e 6 lindos filhos. Sou abençoado. Ontem perdi 3 dos meus filhos. Minha prima Bridget, ela também perdeu a filha. Não sei o que dizer. Muito obrigado. E no dia seguinte a isso, ou seja, 2 dias depois do acidente, Leila também vai diante das câmeras e ela diz algumas palavras. E o que Leila diz, minha gente, chocou todo mundo. Ela disse que perdoava o motorista. Gente, ela disse que o perdoava. Ela disse que não conseguia sentir ódio no coração dela. Mas o fato de perdoá-lo não significava que ela não queria justiça, uma coisa diferente da outra. Agora ele estava sob a polícia e ela acreditava no tribunal, nas leis e que a justiça fosse acontecer. Mas ela não conseguia sentir ódio, ela não podia viver com ódio. Ela tinha que escolher perdoar e ela perdoava. Tanto que quando isso foi dito, nossa, parou assim todo mundo. E um policial chegou no Samuel, que estava preso, e falou: uma das mães, a mãe dos 3 filhos que você, né, fez o que fez, ela foi em TV nacional e disse que te perdoa. Você acredita nisso? Aí ele falou: ela disse o quê? Ela disse que te perdoa. Então, para Samuel, que fez algo assim inimaginável, ele nunca nem imaginou que receberia o perdão dessa mãe. Então, para ele foi muito importante escutar isso. Liana estava machucada. Alguns dias depois ela recebeu alta do hospital. Mabel, a mesma coisa, tá? Ela ficou alguns dias internada e depois ela recebeu alta. E Charbel estava gravemente lutando pela vida. Ele estava em coma. Agora nós tínhamos um país inteiro chorando pelas crianças e rezando pela melhora de outra criança. Enquanto Charbel estava na UTI, as famílias tinham que preparar os funerais. E foi algo assim bem difícil também, sabe? Ter que escolher os caixões, escolher as flores, escolher, no caso, né, da família Abdallah, quem seria o primeiro a ser enterrado. O funeral dos irmãos, dos 3 irmãos, foram em um dia e no dia seguinte foi o de Veronique. Então eles tiveram que passar por toda aquela dor de novo. Só antes, tá, de falar do funeral, alguns dias depois do acidente, Bob, Bridget e Michael, a família de Veronique, foram até o local do acidente. E foi, assim, claro, muito difícil. As pessoas fizeram daquilo um memorial, tá? Então as pessoas estavam levando flores, ursinhos, mensagens, tudo muito bonito em homenagem às crianças. E quando a família foi lá, isso foi retratado. Então nós temos fotos do Michael chorando, do Bob, da Bridget. A Bridget parece que, sabe assim, tá fora do corpo, né? Não tá acreditando naquilo. E aí é quando veio o funeral. Eu não tenho certeza, tá? Eu não consegui encontrar exatamente a data, mas o funeral de Angelina, Anthony e Sienna foi ou dia 10 ou dia 11 de fevereiro. Houve uma missa, né, que aconteceu na igreja, onde as pessoas se encontraram, que teve 3 horas de duração, e na tradição deles, eles mostraram fotos desses entes queridos que se foram, falaram um pouco sobre eles. O padre falou um pouco sobre as crianças, né, sobre o que os pais disseram. E aí a gente vê a Liana que sobreviveu, que ela estava ainda com o rosto machucado, com curativo, e todo mundo focou nisso, focou nela, no pai, sabe, consolando-a, ela olhando para os caixões, ela
chorando. Foi tudo muito difícil. Alguns meses depois perguntaram para os pais como que ela estava. Será que ela se sentia culpada por ter sobrevivido? E o que falaram, né, que os pais falaram é que ela estava sofrendo muito e Leila disse que assim, ela já tinha passado pelo pior. Ela perdeu os irmãos. Então, hoje ela é uma garota, né, mais resiliente, mais forte, porque se ela já tinha conhecido o pior, o que poderia acontecer, né? Ela não tinha que ter medo mais de nada. Então, isso moldou a personalidade dela. Os amigos de escola também estavam presentes, então nós temos os amigos de Anthony tristes também com o acontecido. E o padre falou algumas coisas. Ele disse como Anthony tinha feito uma postagem no Instagram dizendo o seguinte: entregue sua fraqueza a Jesus e ele lhe dará a força dele. O padre também falou sobre uma professora que disse o seguinte de Angelina: Angelina se preocupa com todos. E também como Siena era uma garota muito bondosa. No aniversário de 8 anos dela, ao invés de querer ir ao cinema ou sair com amigos, ela foi para um abrigo ajudar moradores de rua. Leila disse que quando estava rezando sobre o caixão de Siena, ela disse que estava rezando para a filha, para a menina caçula dela, né? E simplesmente no rosto de Siena brotou uma lágrima e escorreu pelo rosto. E para ela foi um simbolismo de que se eu estou rezando sobre você e você responde, é porque eu tenho certeza que você está com Deus. E a moça da funerária que cuidou e também viu isso, ela disse que em 25 anos de carreira ela nunca tinha presenciado isso. O que aconteceu, essa lágrima, alguém tirou foto, existe, mas é claro que isso não foi divulgado, tá? Isso tá entre a família. Enquanto estavam lá já com as covas abertas, Danny, ele disse que escutou no coração dele Anthony falando: pai, eu só quero que você me enterre, você é o único que pode me enterrar. Então ele foi até os coveiros, pegou a pá e começou a jogar terra no caixão do filho. Ele disse que nesse momento ele escutou silêncio, porque estava todo mundo vendo aquela cena, e imagina, né, quanto deve ter impactado. E ele simplesmente olhou para as pessoas e falou: gente, meu filho não está aqui, ele não está mais aqui, meu filho está lá em cima no céu com Deus. Claro, era uma família que estava sofrendo demais, estava doendo muito, mas eles entendiam que os filhos estavam com Deus, então eles estavam, de certa forma, aceitando, né, a situação. No dia seguinte foi um dia também muito difícil, que foi o funeral de Veronique. Bom, normalmente, né, no funeral lá na Austrália, as pessoas costumam ir de preto. Nos casos das crianças Abdala, Danny pediu para que as pessoas fossem de preferência com roupas claras, roupas brancas. Isso foi respeitado. No de Veronique, as pessoas foram com tons de azul, porque azul era a cor preferida de Veronique. Então foi muito difícil também, foi muito bonito, as homenagens vieram. O padre disse muitas coisas sobre Veronique, a missa dela durou 2 horas. A mãe Bridget disse como dias antes, né, do que aconteceu, Veronique, que amava as pessoas, falou para ela: mãe, eu amo conhecer e conversar com as pessoas, tanto as mais novas quanto as mais velhas. E ela disse que o fato da filha nunca ter tido uma roupa preferida, um brinquedo preferido, nada disso, é porque ela gostava das pessoas, e ficou claro para ela que a filha dela era tão única, tão especial, que ela não poderia se ligar a bens materiais. O padre falou o quanto Michael, o irmão mais velho, reclamava que a irmã era mandona. E quando ele falou isso, né, Michael riu dentro da igreja, porque ele teve essas lembranças boas da irmã. E aí o padre disse: olha, se ela era mandona com o irmão, imagina lá no céu com Jesus, o que ela tá fazendo, né? Muitas pessoas que falavam de Veronique, pessoas que tiveram contato um dia com ela, em alguns momentos falavam o quanto que conhecer Veronique tinha sido inesquecível para eles, porque ela era uma menina assim que chamava atenção, que fazia eles se sentirem bem. Os próprios professores falavam que no final do dia de trabalho, quando estavam cansados, viam o sorriso dela e aí tudo mudava, sabe? Fazia valer a pena. E o padre também falou, né, dividiu uma das coisas que Veronique comentou, que é que ela já tinha dito para os pais que quando eles ficassem velhos, ela iria cuidar deles. Ela tinha visto Bridget cuidar dos avós e ela iria fazer isso com o pai e com a mãe também.
ela estaria lá para cuidar deles na velhice. Um costume que eles têm lá também é, antes do carro fúnebre, ter uma banda, né, uma banda tocando nos 2 funerais. Foram bandas das escolas, né, que eles estudavam. No caso de Veronique, quem fez parte da banda foi o irmão também. Então ele disse que estava difícil aguentar, mas ele aguentou em homenagem à irmã. Durante a missa de Veronique, o padre disse que tanto Dani, quanto Leila, quanto Bob e Bridget falaram que perdoam o rapaz que fez isso, porque para eles o perdão era importante. É importante perdoar. Documentário que eu assisti, que eu vou deixar até o link aqui para vocês assistirem, porque, gente, tá a coisa mais linda. É um documentário perfeito. Acho que é o documentário mais bonito que eu já assisti. Mãe de Veronique diz que sente saudade, claro, todo dia da filha. Ela sente saudade daqueles olhos, do sorriso. Ela sente saudades de ser chamada de mamãe. Quando todo dia ela colocava a filha para dormir e ela tinha que dar um abraço na filha, né? Não dava para ela dormir sem o abraço da mãe. Como ela sente falta disso? O quarto dela continuou intocado e que Veronique tinha um cheiro maravilhoso de rosas. E toda vez que ela entra no quarto da filha e começa a rezar, ela sente o cheiro de rosas. Bob, o pai dela, disse que a única coisa que o conforta é que sabe que um dia vai encontrar a filha, e ele sabe que hoje ela está com os pais dele, né, que já se foram, que são aqueles pais divertidos, com o humor agradável, que eles se parecem bastante nisso. E ele também diz que o que esquenta o coração dele é que falaram que as crianças não sentiram nada, porque foi tudo muito rápido e elas estavam de costas e não viram o carro se aproximar. E aquelas últimas imagens, tanto a selfie que tiraram das meninas, quanto as crianças caminhando juntas, elas estavam felizes, se divertindo. Então era isso que importava, sabe? Ela partiu com os amigos dela, com os primos, com a melhor amiga dela, com a Angelina, que elas eram assim super grudadas. Então é o que ele imagina, que um dia vai se encontrar a filha. O que Danny disse é que ele comprou terras em Nova Gales do Sul, que são terras assim que não tem nada em volta. Ele tá construindo uma casa lá que é tipo o refúgio dele, ele leva as crianças, leva a família. Eles já fizeram uma capela, né? E essa capela é em homenagem às 4 crianças, onde eles estão sempre rezando por elas. E ele falou que é a forma dele de fugir do mundo. E ele disse que, claro, que sofre, pensa nos filhos todo dia. O que mais pega ele são os 3 aniversários que ele deixou de comemorar. Ele teria 3 aniversários para comemorar a mais e agora ele não tem. E pega muito ele. Ele disse que um dos filhos dele, o Alex, que tinha 5 anos quando aconteceu, ele fez 6 anos, né? Ele faz 6 anos no mesmo mês que Anthony. Então eles foram, claro, comemorar nesse refúgio, né? Enfim, gente, eles estão cicatrizando as feridas, se é que isso é possível. Vamos falar de Charbel. Ele foi a única criança que continuou internado. Charbel estava em estado gravíssimo, gravíssimo. Ele estava com a bicicleta do primo dele no momento que tudo aconteceu. E eles tinham a fé e pessoas rezando pela recuperação, além, claro, de todos os profissionais da área da saúde que estavam cuidando dele, né? Cuidando do corpo dele enquanto ele não podia cuidar. Todo dia, uma das pessoas que mais rezava por ele era a Marbel, era a irmã. Ela ficava lá segurando a mão e rezando por horas até. E dessa vez, além de pedir para Deus, ela pedia para os novos 4 anjos. Ela falava: Anthony, Angelina, Siena, Veronique, vocês são anjos agora. Por favor, cuidem do meu irmão, curem meu irmão. Tragam ele de volta. E 2 meses depois, gente, 2 meses depois, ele saiu do coma, ele acordou. Hoje ele está em casa, não vou falar que ele está bem, tá? Ele teve traumas cerebrais que vão ficar com ele pro resto da vida. Ele teve sim sequelas. Essas sequelas são em movimentos dele, principalmente. Então, um garoto ativo que gostava de jogar bola e tal, ele não consegue mais fazer isso. Ele sente dores todo dia, mas ele está vivo. E ele diz que o
melhor amigo dele era o Anthony. Nossa, como ele gostava do Anthony. E quando tudo isso aconteceu, ele não se lembra de nada, mas ele disse que estava conversando com Anthony e que Anthony estava falando que ele tinha o grande sonho de conhecer uma garota, ele ia se casar com essa garota e eles teriam uma família linda, assim como os pais dele têm, né? O que Charbel disse aí no documentário é que se ele pudesse trocar, ele teria trocado. Ele teria partido para Anthony ficar em terra, porque ele disse que faltou Anthony encontrar esse grande amor. Ele ia encontrar esse grande amor dele. Isso não aconteceu. E aí, entre os vários filmes antigos, né, da família, né, antigos não, né, tinha tudo acontecido há pouco tempo, tem vídeos de Angelina falando que a irmã preferida dela era Liana. Isso é importante, né, porque Liana agora era a irmã mais velha. E também tinha vídeos de Sienna falando pra mãe: mãe, eu quero mais irmãozinhos, eu quero que você tenha mais filhos e tal. E Leila, que sempre gostou de crianças, e agora, né, que Liana também falava disso: mãe, vamos ter mais filhos aí e tal. Bom, logo depois que aconteceu tudo isso, ela descobriu que estava grávida, mas infelizmente ela teve um aborto espontâneo. Em 2021, ela foi a público dizer que eles estavam grávidos e eles teriam ou um menino ou uma menina. Eu acredito que ela só soube do sexo quando nasceu. Em uma reportagem que eu vi, o casal disse que estavam pensando primeiramente em dar um nome das crianças que tinham partido para a nova criança, sabe? Então, se fosse um menino, seria Anthony. Mas aí eles pensaram não, porque cada filho nosso é único. A gente não pode pegar o filho novo e colocar a responsabilidade como se ele fosse o filho que partiu, porque não? Ele é um filho novo, ele é uma pessoa nova, sabe? E então eles poderiam até homenagear os filhos que partiram com um nome do meio, alguma coisa do tipo, né? E foi aí que quando nasceu em 2022 uma menininha, lá em março, eles deram o seguinte nome para ela: Selena, que era a junção de Angelina com Sienna. Então, eu gostei desse nome, eu gosto desse nome, Selena. E no dia 20 de abril de 2024, eles tiveram uma outra menininha, chamada Mary Sienna Abdallah. Já entenderam, né, que Sienna é em homenagem à irmãzinha que se foi, que era a filhinha que mais pedia que a mãe tivesse outros filhos, e aí fizeram essa homenagem a ela. Claro que todo ano os filhos são lembrados, todo ano assim do acidente, né, que tem. Eles também montaram uma associação para conscientizar pessoas sobre os crimes de trânsito. E aí vamos então falar do que aconteceu, né? O que aconteceu com Samuel. Ele foi considerado culpado, na verdade assim, ele se declarou culpado. Ele recebeu uma sentença de 27 anos de prisão, podendo pedir liberdade condicional depois de 20 anos preso. Aí, depois de um tempo, o advogado dele entrou com uma ação e ele conseguiu diminuir a pena. Então, ele recebeu a pena agora de 21 anos de prisão e depois de 15 anos preso, ele poderá pedir a liberdade condicional. Pois é, diminuiu. Então, vamos falar da família de Veronique, né? Lembrem que quando Bob teve que dar a notícia para Michael que a irmã dele tinha partido e ele disse: como que eu vou viver sem a minha irmã? Bob respondeu: nós vamos aprender isso juntos? Pois é, Bob não pôde cumprir. Não porque ele não queria, mas porque o corpo dele não permitiu. Então ele, que sempre falava da filha, o quanto sofria pela morte da filha, pela perda, mas sempre pensava nela e lembrava que um dia eles iriam se reencontrar. Ele disse em uma reportagem que era como ter um ataque cardíaco, né? O seu músculo cardíaco nunca voltará a ser o mesmo. Perder Veronique fez isso também, mudou o coração dele. Em 2022, ele descobriu que estava com câncer. E aí foi fazer o tratamento. Só que em 2023, em junho de 2023, ele foi a público dizer que os médicos tinham falado que ele só tinha 2 semanas de vida, que infelizmente não dava mais para fazer nada. E ele disse que ele não estava com pressa de ir embora, sabe? Mas ele sabia que precisava se despedir das pessoas. Em julho de 2023, ele faleceu. Então ele não pôde ficar tanto tempo mais com o Michael, né? Tem uma cena do Michael na missa, no funeral do pai, que você fica pensando: poxa, esse menino anos antes participou do da irmã, agora do pai. E Bob, que tinha apenas 53 anos de idade, ele era o caçula ali dos irmãos. Os irmãos disseram quanto
que sentem a perda daquele irmãozinho que era o caçula e que era sempre muito feliz, muito bondoso. Bob era conhecido por ser bondoso com as pessoas. Então Veronique, que sempre dizia que ia cuidar dos pais, agora ela está recebendo Bob, né? E pode cuidar dele no céu. Ai, gente, que triste, né? Vamos para uma outra parte da história agora, que é a parte do perdão. Será que realmente essa família é tudo isso mesmo que eles demonstram ser? Pois é, eles são. Eu lembro que quando vi essa história e comecei a pesquisar por cima, né, o nome da família lá na Austrália, para mim, eu pensei, deve ser uma família de influencer, né? Porque quando a gente vê uma família com vários filhos, com fotos bonitas e tal, a gente fala assim, a mulher ou o homem são influencers. E não, eu quebrei a cara quando assisti esse documentário, eu me apaixonei por essas pessoas. São pessoas que vivem a vida como a gente, né? Eles estão para mostrar como eles realmente são. Eles não vivem da internet, eles vivem da construção civil, que é da empresa do Danny. Bom, 5 anos depois disso, agora em 2025, fizeram outro documentário onde há um encontro entre Samuel, que ocasionou tudo isso, e Danny, o pai, a conversa entre eles. Bom, só falando, tá, do que aconteceu. Samuel, quando foi levado para a prisão, ele está em uma prisão que fica a 2 horas de Sydney, em Nova Gales do Sul, que é uma prisão de segurança máxima, então ele fica pelo menos 17 horas dentro da cela dele, e aí ele tem alguns momentos que ele pode ficar fora, inclusive em um local que é tipo uma academia, né, lá fora e tal, mas enfim, tem grades, né? Ele disse que quando soube que a família o perdoou, foi muito importante, e começou a falar de Deus, a ir atrás do padre que ia até a cadeia. Lembrando que logo quando ele foi para a prisão, ele ficou em solitária durante muito tempo, porque ele era uma pessoa conhecida lá dentro, né? As pessoas queriam se vingar dele. Ele fez isso com 7 crianças, então ele não era alguém querido, não. Agora meio que já aceitaram ele mostrou a celinha dele nesse programa, ele só tem direito a um banho por dia de 6 minutos, senão a água esfria, e é isso, né? A gente tá preso. E o interessante é que Danny e ele começaram a manter contato, e que Danny disse que o perdoava, ele já pediu desculpas várias vezes pro Danny. É interessante que Danny, nesse documentário, ele disse que tudo isso começou com Samuel quando ele perdeu a irmã dele, que foi um choque muito grande, aí ele só queria saber de beber, e ele sabe que isso é real, porque ele vê nos filhos dele a mudança que perder os irmãos ocasionou, né? Então ele sabe como isso é real mesmo. Existe um programa que se chama Programa Justiça Restaurativa, que tem lá em algumas prisões da Nova Gales do Sul. Esse programa reúne o infrator com a família da vítima. Essa união é para que a família possa fazer as perguntas que ficam na cabeça deles, tipo, por que você fez isso? Por que isso aconteceu? Sabe assim, um monte de porquês e porquês. O preso não tem nenhum benefício com isso, tá? Nenhum benefício que não seja crescimento pessoal. Isso é para ele enfrentar o que ele fez. E ele pode demonstrar perdão, remorso. Para a família, além, né, dessa questão aí de realmente conseguir também fazer as perguntas, também eles podem colocar um ponto final nisso, né? Seria mais para cicatrização, para finalização de ciclo. Porém, esses encontros, eles acontecem pouquíssimos por ano. Antes disso, eles passam por vários psicólogos e psiquiatras. Aí, quando eles entendem que isso trará mais benefícios para as duas pessoas do que malefícios, né? Porque se for algo que vai fazer mal para eles, não, aí eles não querem. Então, por isso, se eles têm certeza que vai fazer bem, aí sim eles deixam esses encontros acontecerem. Por isso que quase não acontecem, né? Eles verificam que muitas pessoas ainda estão atrás de vingança, e não é para isso esse programa. Então, foi nesse programa que Daniel pôde conversar com Samuel, isso longe das câmeras, eles tiveram esse encontro. Ficou claro que Samuel já estava na igreja, ele já tinha se convertido ao catolicismo e hoje ele diz ser uma outra pessoa, e ele entende que se não fosse isso que acontecesse com ele, ele nunca teria aceitado Deus, ele nunca teria parado de beber, enfim, entendido que ele precisava de ajuda. Ele sabe que o único responsável por isso ter acontecido foi ele merece sim estar na prisão, tá? Ele merece mesmo, ele tem consciência disso. Dele, por outro lado, ele perdoa, porque ele diz que não perdoar não vai trazer os
os filhos de volta e ele precisa perdoar para conseguir pensar na família dele. Ele viu a esposa destruída, viu os filhos destruídos, então ele, atrás de vingança, não ia ser benéfico para ninguém. O interessante desse documentário, que também é um documentário super bonito, super bem produzido, sabe, assim, que mexe mais com as lembranças das crianças, com perdão em si, do que pensando em vingança, em qualquer outra coisa. Tem um momento que os dois estão reunidos, que você imagina, né? Eles conseguiram juntar o criminoso com o pai de 3 filhos que se foram por causa dele. E aí, gente, como essas pessoas são evoluídas, né? Tipo, Danny, Leila e os pais de Veronique, como são evoluídos. E não é marketing não, você vê que é de verdade, tá? Teve um momento que Danny falou que os filhos dele rezam pelo Samuel. Então, à noite antes de dormir, eles rezam pelas pessoas e rezam pelo Samuel. E quando ele acabou de falar isso, né? O programa estava sendo gravado no local fora da cela, pássaros começaram a cantar. E aí o apresentador olhou para cima e falou: nossa, parece que lá do céu alguém tá concordando com isso. E quando olharam, minha gente, os pássaros eram 4 pássaros. E aí Danny falou: não são 4 pássaros, são 4 crianças, né? Ele diz que Leila vê simbolismo em tudo. Tudo que acontece, ela relaciona com as crianças. Então, ela iria relacionar aqueles 4 pássaros com as 4 crianças que se foram. Gente, foi assim uma coisa muito arrepiante de assistir. Danny depois falou pro entrevistador que não adianta ele não pensar em Samuel, porque Samuel é como se fosse alguém da família dele, sabe assim? Tipo, uma esposa, um pai, uma mãe, alguém que faz algo na vida que mexe com a sua. E o que ele fez na vida dele mexeu totalmente com a família dele. Então, é alguém que tá no ciclo. Não adianta ele fingir que não existe. Não, tá no ciclo, mudou a vivência da família dele, mudou a estrutura da família dele. Então, não tem simplesmente como ele fingir que Samuel não existe. E várias vezes, nesse documentário, Samuel diz que Danny é como se fosse o padrinho dele. É alguém que ele olha, que ele se espelha, que ele se orgulha de conhecer e que ele quer fazer o bem se espelhando no Danny. Para finalizar agora, tá uma pergunta assim que eu achei que papum, foi isso. O entrevistador perguntou para Danny, será que se fosse um caso diferente? Será que se não tivesse acontecido através de um acidente de carro? Se fosse alguém que entrou na sua casa e mostrou uma arma e apontou e fez isso com seus filhos, seria perdoar também? E aí foi onde ele foi bem sincero e falou: olha, eu mesmo já pensei nisso, eu já me perguntei isso, se fosse uma outra ocasião, se eu teria perdoado. E o que eu posso responder para você com sinceridade é: não sei. Eu não sei se eu teria perdoado se fosse uma outra situação. Então eu achei assim super, né, verdadeiro mesmo. Ele poderia, sabe, se fazer de bonzão na frente da câmera, nada disso, ele foi sincero. E é isso, minha gente, tá aí a história de hoje. Uma história que, minha gente, quando Samuel tiver a oportunidade de pedir a liberdade condicional, ele já estará na casa dos 40 anos. Segundo Danny, por ele, esse cara já estaria solto, porque é o que ele falou, sabe? Nada vai mudar para ele. Ele disse que essa coisa de prisão, de justiça, é importante para a comunidade em geral. Porque se alguém perceber que, ó, existe lei, então, pô, eu não vou dirigir assim alcoolizado para não causar nenhum acidente e não ir parar na prisão como esse cara foi. Mas para ele, para as famílias que passam por isso, essa justiça não faz diferença, porque não muda a dor e não traz os entes queridos de volta. E é isso. Então, eu demorei muito para fazer esse roteiro, para assistir aos vídeos, porque eu chorava, eu voltava, eu chorava. E, gente, que história, minha gente, que história, tá? Vou deixar aqui no comentário fixado os 2 documentários que eu falei para vocês, tanto o que foi gravado meses depois disso, tá? Que conta a história das crianças, quanto esse que foi gravado nesse ano, em 2025, que é o encontro desses 2 homens e que são, gente, que produções bem feitas, sabe? Eu fiquei assim apaixonada. E é isso, tá aí, fui surpreendida mesmo, fui cheia de preconceito, achando que ia encontrar uma família, sabe, que só é perfeita atrás das câmeras, mas não, eles são bem reais. Então, muito obrigada pela sua presença aqui e a gente se vê num próximo caso, tá bom? Meu Deus, beijão mesmo, aproveite aí todo esse mês de dezembro que a gente tem para parar, para pensar. É nesse momento que a gente faz um balanço da nossa vida e lembre um pouco dessa história, porque vai te fazer evoluir. Obrigada, gente. Tchauzinho.